Alô, alô, boa noite, Jorinha. Tulinho na área. A equipe é a primeira a entrar. Pronto, Bia já tá avisada, logo menos ela entra. Boa noite, família. Marina agora deve estar com a cervejinha, relaxando. A Bia tá me avisando que tá com problemas técnicos. Logo menos ela entra. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Bia já entra. Olha, maravilha. Vamos aceitar a Bia aqui. Obrigada. Oi, Bia. Oi, tudo bom? Tudo bom, queridíssima? Tudo bom, Estamos aqui, querido? irmãos de planta, né? Aqui, ó, no fundo. Gostei. É verdade. Eu preciso diminuir um Gostei. pouquinho. A sua uma comigo ninguém pode, né? Aí Claro. fica a mensagem subliminar, né, Bia? Olha, era a única que tinha aqui. Foi até a ideia do Daniel. Ele falou, vou botar uma plantinha. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas É você uma também boa, é uma pensou. boa. Pensei a mesma coisa, Bia, porque aqui a gente não tá faltando decoração. É só equipamento e as plantas. Então a gente bota aqui Foi a que tinha para na casa. enfeitar. Fora isso, Ah, só se fosse uma maravilha. couve, né? Um pé de couve, alguma coisa assim. Uma cenoura pendurada, né, Bia, para enfeitar. Não é? Ah, Bia, Ai, tão ai. feliz, rapaz, que você aceitou e que tá aqui, que pôde, né, tá aqui com a gente nessa live. Eu também, João. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Eu acho que eu tenho que começar me apresentando, que eu acho que a maioria do pessoal que está entrando aí não me conhece, né? As Mas, lives estavam sendo feitas por Marina, né, uhum. nossa gerente de projetos, inclusive levadas com maestria. Eu não sei como eu vou me equiparar, Marina aqui tentando apresentar. E eu sou João Feitosa, sou professor do Departamento de Zoologia da UFPE, né? Fui orientando durante 6 anos da queridíssima Bia, né? E agora ela está aqui com a gente conversando. Agora eu sou colega dela de profissão de Universidade. universidade. Só faltava ser de departamento, né, Bia? Mas basta um É. Feitosa por departamento, né? Eu acho que é a cota. Ah, É a seria cota. muito bom, mas Pronto, Bia. Então, já que o pessoal já está entrando aqui, porque live sempre tem aquele negócio, né, de tempo. Eu acho uhum, que nosso assunto aqui tem muita coisa para falar. muito E extenso. aí eu vou já começar a gente a falar sobre o assunto, mas primeiramente, lógico, lhe apresentar, né? Para quem não conhece Bia, não sabe o que está perdendo, porque Bia é maravilhosa, né? Tá, já estou vendo vários elogios aí embaixo. Pô. Bia É é que maravilhosa, realmente. E assim, fazendo a apresentação formal de Bia, né? Bia é bióloga, tô com a filhinha aqui, né? Bia é bióloga, com mestrado em oceanografia pela FURG e doutorado em Marine Biology, biologia marinha, pela James Cook University, na Austrália. Bia alcançou o título mais alto da universidade, né? Professora titular da queridíssima UFPE, minha segunda casa, e segunda casa de Bia também. Ou terceira, né, Bia? De repente Setênia tá na frente, não sei quem é que não, tá aí, tá tudo junto, né? Tudo ali. A sua casa vem em terceiro, talvez, coração é onde você grande. reside. É capaz de eu ficar menos tempo. É, em casa é.
E ela é docente também do programa de pós-graduação em Oceanografia da UFPE e coordenadora do PEL de Tamandaré. Do Reef Check você ainda é coordenadora, Bia? Só para não dar... Sou ainda, estou Tá, é procurando um sim. candidato ou candidata, mas Oh, coordenadora do Reef Check Brasil e coordenadora do Ponto Focal do Meros do Brasil, também grande isso. parceiro da gente aqui do Budiões, né? E hoje a gente está aqui com Bia para falar sobre áreas marinhas protegidas, né? Um tema super importante para a conservação, assim, vamos dizer, é o tema principal hoje em dia, né, para a conservação marinha. A gente pode botar nesse ponto. E o porquê dessa escolha do tema, eu puxei alguns dados aqui para a gente dar uma faladinha da importância de áreas marinhas protegidas, né? O primeiro dado que eu trago é o quanto a gente pesca no mundo, né? Ao longo do mundo, a gente pesca 100 milhões de toneladas de pescado por ano. E esse pescado, ele também é fonte primária de alimentação para mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, quase a metade do que a gente tem de população mundial. E mais de 200 milhões de pessoas são empregadas na pesca. Então, é uma atividade super importante, além de toda a parte cultural associada, né? A gente falou até na última live da gente Budiões. E as UCs, no caso, as áreas marinhas protegidas, elas são importantíssimas como ferramenta para manter esse sistema de pesca também. Então, Bia vai falar um pouco mais, melhor, muito mais abalizada do que qualquer um, sobre o assunto. E, para começar, eu já pergunto, o que são as áreas marinhas protegidas, né? Bia, eu passo a bola para você. E, assim, como surgiu o conceito de áreas marinhas protegidas, são coisas interessantes, como elas se desenvolveram ao longo do tempo, que eu sei que Bia tem uma super bagagem para falar para a gente. Então, já passo para você, Bia. Tá bom, João, obrigada. Em primeiro lugar, super feliz de estar aqui contigo, né? Assim, É duplamente. O tema é um maravilhoso. tema que eu adoro e com você, assim, estou bem feliz, né? Muito bom a gente ver uma pessoa que eu te conheci pequenininho, né? Teu pai é meu colega Ah, da nem se fala, desde que eu faculdade. era E bebê, né, toda Bia? vez eu me lembro disso, que eu fui uma vez na casa de vocês, você pulando no sofá, assim. Então o tempo passa muito rápido, né? E te ver colega hoje em dia, assim, super competente, é uma coisa que me dá uma super alegria. Então eu não podia deixar de falar, né? Ah, Bia. Nisso aí. Então a primeira coisa é isso. E outra coisa, assim, esse tema é muito importante, João. É muito importante porque a gente está em 2020. O que que é 2020, né? 2020 é o ano que a gente Opa, a deveria. Bia deu uma travada. Eita, Voltou, 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 Bia. voltou. É. 2020 é o ano que eu estava falando que 2020 é um ano muito importante, porque é o ano que Sim, é o ano da meta, né? É o ano das metas de Aichi, da gente atingir a meta de conservação de áreas marinhas protegidas, 10% das áreas efetivamente protegidas, e é a também isso. do ODS, né? 10% protegido, mas não apenas protegido, mas efetivamente protegido, num sistema representativo, conectado, né? Então, o que que é isso? Então, aí vem a grande pergunta. Na verdade, o que é uma área marinha protegida é talvez a grande pergunta, né? Que a gente tem. O que que a gente considera proteção? O que que a gente considera protegido? Com qual objetivo, que função que as áreas marinhas protegidas têm que cumprir, né? Então, a meta, ela Sim, fala nisso, ela fala em ser um sistema representativo, ecologicamente representativo, ou seja, todos os ambientes marinhos, os ecossistemas marinhos ou hábitats marinhos, como a gente quiser considerar, estarem representados. Não adianta, em teoria, eu ter só um tipo de ecossistema super protegido e os outros não estarem protegidos. Então, ser representativo dessa diversidade de ambientes que a gente tem. Ser conectado, né? Você, além de proteger, você manter a conexão natural que o sistema marinho possui, né? Você manter a claro. conectividade. A gente fala muito isso no sistema terrestre, né? Você que está num departamento que é super forte em ecologia terrestre, fala de florestas, corredores, conectividade, isso tudo existe no meio marinho, dentro da paisagem marinha, em outra dimensão, numa dimensão líquida, mas existe também. Então, essa conectividade é importante. E efetivo, porque você pode ter áreas designadas e não ter as áreas Acho que protegidas. não Então, funciona. então se você entrar no sistema lá que é até assim, para o pessoal depois, eu não sei se vocês passam links, mas eu acho o MPA Atlas
Muito legal. Isso. MPA Atlas, né? Então você entra lá, A você gente pode vê, disponibilizar os é links, muito inclusive bacana. eu achei vários recursos interessantes também, né? A gente tem um Protected Planet, que é da IUCN, né? Também é uma coisa Isso, bem interessante é, do pessoal acessar. Dá para a gente exatamente. fazer A gente está um compilado de informações de informações. A legais. gente está numa era em que a única coisa que te mantém longe da informação é não saber procurá-la ou não encontrar fontes confiáveis, né? Então, você tendo a fonte confiável, sabendo buscar, tem muita informação legal para ir muito além, né? Então, se a gente for lá nesse site, né, nesse MPA Atlas, a gente vai ver o quão distante a gente está ainda dessa meta ou não, e cada país o que já chegou e o que não chegou. Eles separam lá em implementada, não implementada, altamente Sim. protegida, que é outro conceito muito importante, né? O nível de proteção, né? Muito, nas discussões das metas, muitas pessoas, muitos cientistas, muitos conservacionistas achavam que a meta deveria ser uma meta de proteção integral, uma meta de proteção elevada, no take, né? Que é o caso de você não poder fazer extração. Mas isso é muito difícil, então, efetivo, conservado e tal, acabou sendo que a meta ela é meio, a meta Aichi, a meta agora do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ela é ampla, né? Ela Mas é flexível. ela é flexível, porque essa é uma grande outra questão. Como distribuir essas áreas, essa proteção numa rede que inclua vários elementos, vários níveis de proteção. E que esses vários níveis de proteção se somem num sistema para aumentar a efetividade. Então, isso faz parte daquele pacote que pergunta da efetividade. Você me fez uma segunda Incluindo a pergunta, mas já gente. esqueci. A gente no sistema também, né, Bia? É, Porque a interação com o ser humano também é parte do sistema, né? Muitas vezes a claro, gente quer restringir tudo e não pode, né? A gente tem que estar integrado. A gente faz parte exatamente. dessa conectividade toda que você mencionou. Assim, Exatamente. eu lembro, Bia, que você já me contou alguma vez sobre assim, como surgiu a ideia de áreas marinhas protegidas, como ela se desenvolveu com o tempo, que eu acho que é um assunto muito legal para o pessoal ouvir Uhum. aqui. Se você puder relembrar essas historinhas, é super legal também. A gente acha que quando, né, a gente vai pensar em contar história, a gente pensa em contar a história do mundo ocidental, né, assim, digamos, mas na verdade é um conceito muito anterior a esse, né? Alguns pesquisadores que trabalharam com povos, né, da Micronésia, né, da Oceania, já descreviam sistemas de áreas marinhas protegidas muito antigos, né? É muito bem escrito na literatura o caso de Palau, né? Um pesquisador chamado Bob Johannes morou lá há muito tempo, descreveu, por ser uma ilha, né? A gente sabe que as ilhas, a população que vive na ilha, enfim, antes, né, de a gente ter toda essa globalização e as coisas passando para cima e para baixo, ela tinha uma dependência muito maior dos recursos marinhos ali no entorno da ilha do que a Sim, população continental. Não dá para pegar as coisas e sair andando, com você teria que pegar um certeza. barco e fazer travessias perigosas. E a gente sabe que tem na história casos de fracasso e casos de sucesso, né? Tem uma Sim, literatura bem bacana que conta isso, né? sim. Colapso, né? Aqueles livros de Jared Diamond conta isso. E Palau é um local em que Bob Johannes descreveu o sistema tradicional deles de áreas marinhas protegidas. E essas áreas marinhas protegidas eram justamente para proteger recurso pesqueiro, para a sustentabilidade da pesca, como você acabou de mencionar, né? O quanto a gente é dependente da pesca, a gente ainda é dependente da pesca. Se a gente pensar, é a única atividade do nosso passado como caçadores e coletores que ainda se mantém, né? É Pena-se, verdade. né? A gente parou, na maioria do planeta, de ainda viver dessa maneira, mas a pescaria ainda continua sendo uma atividade extrativista. Então, nesses países, a gente tem esses primeiros relatos de sistemas que tinham rodízios, sistemas que não tinham rodízios, alguns sistemas que, inclusive, protegiam agregações reprodutivas, né? Até hoje, Palau é muito estudada pelas agregações reprodutivas de peixes recifais, algumas bem conservadas, possivelmente graças a esse sistema de proteção. Para ter um paralelo no Brasil, né, que a gente pensa, poxa, será que lá a gente tem esse sistema de fora? Na Amazônia, né, tem muitos exemplos de sistemas de tabu, né, sistemas tribais que também têm
proteção de áreas, ou pelo menos tabu de proteção de espécies. E a gente faz um paralelo também aqui no Brasil com os pesqueiros secretos, né, dos jangadeiros. Aqui no Nordeste, Sim, Câmara Cascudo descreve isso, que os jangadeiros tinham seus pesqueiros secretos e não falavam para ninguém. E eles sabiam que eles poderiam voltar lá e mais ou menos até quanto tempo eles deixando um lugar tranquilo, eles poderiam ele voltar lá e voltava. pescar. O seu Rubens, né, que você conheceu, Conhece. né, trabalhou com a gente lá no projeto Recifes Costeiros, um pescador, talvez um dos últimos jangadeiros assim super ativos e que usava só a vela mesmo para pescar, né? Apesar do resgate da vela, pouca gente usa para pescar, né? Aqui na Sim. Pernambuco hoje em dia. Ele pescava lá fora. Ele disse, a gente No lembra Ceará é mais forte, né, Bia? tem os Pesca de alises, né? jangá. Tem os alises naquela região da costa ali, então o vento ele toca mais, né? Mais eficiente, né? Enquanto que aqui o motor de rabeta já substituiu. O pessoal vai lá Tomou, fora, substituiu mas vai com o completamente. motor de rabeta. Então, ele falava isso. Eu lembro que o Thierry, quando fez a tese dele, um colega nosso também, né? Sim. E a gente foi até, enfim, tinha um capítulo que era esses mergulhos no cabeça. E o seu Rubens falou: olha, tem não sei quantos que eu sei. Uns o povo já descobriu, uns eu vou falar para vocês, outros vão morrer comigo. Então, ele já tinha essas áreas. Hoje em dia isso mudou muito, né? Tem GPS, as pessoas marcam, né? Mas também é um conceito que traz para isso. No mundo, né, falando isso, né, tirando primeiro essa coisa de que foi, né, a sociedade ocidental que descobriu isso, começou com grandes, talvez, monumentos, né, com áreas únicas e super especiais e insubstituíveis pela sua característica única, emblemática. Então, a gente vê assim, as primeiras áreas marinhas protegidas no Brasil foi Rocas, né, que foi a primeira década de Sim. 70, e depois Abrolhos e Noronha. Então, são áreas super únicas, né? Ilhas oceânicas, uma formação recifal. Então, década de 70, década de 80, que quando o movimento ainda era por essa proteção desse grande sistema, para o desenvolvimento ser, enfim, ou para proteger completamente, como é o caso de Rocas, ou para proteger parcialmente, como é o caso de Noronha. Então, surgiu assim, né? E isso aí tudo foi antes da lei do SNUC, que é de 2000. Então já vamos pegar o gancho, Bia, e falar um pouquinho sobre o SNUC. Você já mencionou ele, né? Como é que o SNUC é o Sistema Nacional de Áreas Marinhas de Áreas Protegidas. E aí a gente tem as áreas marinhas dentro desse contexto. Como Isso, é que elas se encaixam? Elas conseguem entrar em categorias múltiplas? Como é que funciona isso para o ambiente marinho, o Sistema Nacional? Então, eu assim, não é da minha época eu participar do debate, mas foi um debate Sim. muito longo, né, de formação dessa lei tão importante, que atende tudo, atende sistema terrestre, atende sistema marinho, então tem uma multiplicidade de categorias. As categorias são mais ou menos, né, uma descrição grande de cada categoria, mas tem dois grandes grupos que são muito importantes, né, que é o grande grupo da proteção integral e da de uso sustentável. Então, a proteção integral é o que a gente chama de no take, não pode remover nada. Pode turismo, não pode turismo, mas não pode remover. Então, é uma diferença de contexto. A gente tem muito menos nessa categoria. A gente tem muito mais unidades na categoria de uso sustentável. E é na categoria de uso sustentável que na área marinha a gente tem muitas APAs, né? E as reservas extrativistas, que é uma grande conquista do SNUC, é uma característica do Brasil, é uma grande conquista do sistema nacional e do Brasil, né? Nessa E inclusão muito que interessante você trabalhar para o mencionou. ambiente marinho também, né, Bia? Para o Começou ambiente no marinho é terrestre, ótimo. né? Começou no sistema terrestre, as PESECs começaram com a ideia das reservas extrativistas da Amazônia, o movimento do Chico Mendes, né? Mas migrou muito bem para o sistema marinho, né? E hoje em dia tem, enfim, várias reservas extrativistas. Também tem muitas dificuldades, como tudo que tem. Você fechou uma área completamente de proteção integral, não vou dizer que é fácil, porque tem que passar a vigiar, tem plano de manejo, tem tudo, mas o uso múltiplo, você tem que conhecer muita coisa para poder organizar aquela muita coisa que precisa ser usada ali, né? Então, existem muitos desafios também. Mas é uma área que, de uma certa maneira, né, é uma categoria que ela acaba incluindo as outras. Por exemplo, vou te fazer um paralelo. A Grande Barreira, o Parque Marinho da Grande Barreira na Austrália, é como se ele fosse uma grande APA, porque ele é zoneado, né? Nele pode
um monte de coisa, né? Acho que não pode exploração de petróleo, mas eu tenho a impressão que até área de arrasto de fundo tem. E tem as zonas, então é como se fosse uma APA. Uma APA poderia, qualquer área de uso sustentável, eu acho, poderia ser zoneada de uma forma parecida. Eu penso mais nas APAs e nas RESEC, né, que no ambiente marinho que a gente conhece mais, mas você também pode ter um plano de zoneamento, de ordenamento similar. Então, tem uma potencial efetividade, né? Sendo que assim, a primeira coisa que acaba você tendo é a base legal. Às vezes o desespero é para conseguir a base legal. E essa é a grande vantagem, mas também nos mostra o quanto a gente está falhando do lado de fora, né? Quando você precisa de uma base legal para fazer uso sustentável, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, o que a gente deveria ter é um plano de zoneamento para a costa inteira, né? E não É, isso uma daí a gestão gente. pesqueira eficiente. Aí você não consegue ter gestão pesqueira Exato. eficiente, e aí você cria as áreas. E as áreas têm que dar conta, né? Que é um próximo assunto que a gente vai falar depois, mas assim, essa conectividade, como é Isso. que isso funciona no meio líquido, né? Com correntes dominantes, né? Enfim, que recebe tanta coisa de fora. Né, e que tem esse compromisso, tem essa missão de devolver melhor do que recebeu, né? Exato. Uma coisa interessante, Bia, que dá para salientar é que nessas áreas de uso sustentável, como APAs e RESEX, a gente consegue também ter dentro áreas mais restritivas, né? Nesses Sim. zoneamentos, a gente pode fazer uma área no-take, né? Uma Uhum. área de exclusão de pesca dentro desse sistema de Uma área que você zoneamento. pode turismo, uma área que não pode, dentro de uma Resex também dá para fazer, pode ser estar dentro do plano, né? Do plano Isso. de manejo, né? Enfim, pode ser, não precisa ser decretado da mesma maneira que é uma área protegida, é um zoneamento de uma outra área. Então, tem potencial, sim, para ter uma atividade bem legal. Não, isso é ótimo, né? A gente tem uma ótima base legal para trabalhar em cima. Mas aí eu já te pergunto, Bia, como é que o que é que a gente pode esperar de uma área marinha protegida? O que é que ela pode promover no ambiente que outras áreas não podem? Vamos dizer assim, o que é que ela faz de diferente? Bom, no começo, né, assim, a primeira ideia é a preservação daquela paisagem, a preservação daquele ambiente, daquele ecossistema como um todo. Então, a remoção de impactos, que é a primeira providência de uma área marinha protegida, principalmente de proteção integral, é remover alguns impactos, ela já confere uma proteção, porque diminui, né, alguns impactos à primeira vista. Então, falando dessa diminuição desses impactos, o que a gente espera é uma recuperação, se ela precisa, ou uma manutenção, se ela está bem mantida, né? Então, ter uma área funcionando perfeitamente, ecologicamente, com todos os seus sistemas, suas conexões preservadas, nos indica que ela pode ser mais resiliente a qualquer impacto, que ela pode ter populações dentro dela que, à medida que se recuperam, começam a exportar recursos para fora, seja pela migração dos organismos, seja pela dispersão de propágulos. Então, ela primeiro se reestabelece, ela se preserva e depois ela começa a jogar benefícios para fora. Então, é isso que a gente espera de uma área marinha protegida, que ela seja, né, tem enfim, uma analogia que a gente faz há muitos anos aí, que hoje em dia eu não sei nem se vale tanto, mas é como se fosse uma poupança, que você coloca seu investimento e você recebe de volta. Mas eu acho que, na verdade, acaba sendo um legado contra todas as nossas falhas de gestão, né, que a gente deixa para gerações futuras. Uma das metas da Convenção da Biodiversidade é pensar nas gerações futuras, né, em quem ainda não está aqui. A gente não Exato. pode usar o mundo como se não houvesse amanhã, né? A gente Exatamente. tem que deixar alguma coisa esperançosamente melhor do que a gente recebeu, né, em termos de natureza, né? É um planeta super privilegiado, né? A gente tem que preservar. Você começou falando da pesca, mas metade do ar que a gente respira vem dos oceanos, né? A gente depende Exato. muito dos oceanos, né? Então, assim, a nossa dependência é tremenda dos sistemas naturais para regulamentação, para regulação do clima, para tudo isso. Se a gente começar a pensar nessas metas, vai até além do escopo, mas se a gente conseguir ter uma rede que funcione bem, essa rede pode funcionar para muito mais objetivos de manutenção ecossistêmica do que só esse, da gente recuperar as populações, as comunidades, exportar para fora os recursos pesqueiros. O que a gente tem que pensar em que contexto essas áreas estão, né? Primeiro a gente tem que pensar na representatividade delas. A gente já tem um plano nacional
de áreas protegidas bastante antigo já, muito bem feito, dentro dos preceitos que não mudaram muito. Esses que preservam, né, a conectividade, a representatividade, ninguém mudou o conceito em relação a isso. Não tem muito debate se a área tem que ser pequena, se a área tem que ser grande, tem motivação para as duas coisas, o tamanho das áreas, né? Mas esses objetivos de representatividade, de conectividade, né, eles ainda são muito permanentes, eles ainda se mantêm. Então, no momento, essa representatividade a gente está ainda longe da meta. A gente chegou a 2020 longe da meta ainda, com metade dela, considerando tudo que a gente tem, global, a nível global, né? Dois e pouco, né, João? Você deve ter olhado lá, Eu acho que é dois e olhei. pouco ainda e 5% se a gente considerar tudo, né? Não é? Não, Se a então, gente considera, depende da fonte, né, de quem é, calculou, mas lá no MP Atlas está por aí, isso, está 5%, é, tá 5% do total e metade disso é de áreas efetivas, não efetivamente, né, altamente uhum. protegidas, Altamente né, protegidas, que é exatamente. justamente as zonas no-take ou para o É, sistema SNUC, né, as áreas de proteção é, integral. é, Ainda está longe, né, da meta, tá, Bia. Está longe. Assim, é, isso é variável de país para país, né? A gente vê claro, países como a Austrália tá super na frente da gente nesse é, ponto, né? é. Aqui no Brasil mesmo, eu anotei também, no Brasil mesmo a gente está com menos de o quê? Ai, meu Deus, eu me atrapalhei aqui, menos de 2%. Eu Será acho que que é é isso? Não. 0,13. Olha, o Brasil Você anotou, implementar. né, Bia? Pronto. Não, eu estou com o site aberto. O Boa. Brasil tem implementado 1,73%, não implementada Isso, menos de 2. 24%, considerando tudo, né? Então, Isso. implementada e não implementada. Quer dizer, a gente vai bater a meta se todas as não implementadas forem implementadas em termos de quantidade, mas em termos de representatividade e Aí conectividade, são não outras é bem coisas. assim. A gente tem um componente grande, de grandes áreas, né, que contribuíram bastante para isso, né? Por exemplo, as altamente protegidas a gente tem 0,3%, se considerar as grandes áreas, tem 3,12%. Elas estão no MP Atlas como não implementadas. Na verdade, eu não sei, eu acho que eles. Enfim, como a pesca lá é muito rastreada, né? Eu acho que esse Sim. sistema talvez seja mais fácil de implementar do que um sistema em outras áreas, onde a gente não tem esse sistema tão eficiente, né, de rastreamento. Lá é tudo rastreado pelo PREPS, a maioria das embarcações brasileiras, pelo menos, né? Então, mas a Sim. gente está longe da meta de altamente protegidas, certamente, né? Assim, a perspectiva é essa. E para implementação, a gente sabe que mesmo áreas onde tem muito investimento, às vezes o desafio é muito grande pelo tamanho da área, né? E pela dificuldade de você enxergar, de você fiscalizar, de você monitorar, né? Essas áreas têm essa área marinha tem essa dificuldade, embora funcione melhor, talvez as de sustentável tem o potencial, porque não ser terra privada, né? No mar do que em terra firme. Ah, com certeza, Bia, com certeza. E você falou várias coisas, né? Inclusive esses termos interessantes, né? De exportação. Eu acho esse conceito super interessante até da gente falar só um pouquinho mais. Uhum. Mas o que eu acho interessante das zonas protegidas, né? De exclusão pesqueira, é a ideia que ela tem de repovoar áreas adjacentes, Uhum. né? E criar uma rede de zonas desse tipo para aumentar a produção pesqueira de locais onde se pode pescar que estão adjacentes, né? Uhum. Você acha o que, Bia, que a gente tem potencial para implementar um sistema desse no Brasil? Assim, só para dar um cenário, assim, que eu pedi ao pessoal também, eu sei que eu estou saindo um pouquinho do script, mas só para lhe perguntar aí sua opinião, que eu acho que é interessante. Eu ia te falar, define potencial, né? A gente tem, eu acho que sim, eu acho que potencial a gente tem, com certeza, né? Tem que ter, mas é uma coisa trabalhosa, né? Tem que ter, eu acho que a gente já tem há bastante tempo o sistema. É possível pensar nisso, pensar nessa conectividade, e eu acho que a ciência está avançando muito, as ferramentas também. Eu sempre digo isso, a gente tem mais dificuldade, a gente tem mais gente, a gente tem mais pressão, né? A população cada vez maior, tem muito mais pressão. Mas a gente tem muito mais elementos para conhecer, para testar. Você vê a quantidade de trabalhos que tem saído ultimamente falando sobre isso, se o sistema é efetivo, não é efetivo, às vezes sem a pessoa cair na água para coletar um dado, só analisando o sistema, como ele funciona no todo, né? Em relação à conectividade, João, eu não sei
em relação à audiência, quanto a gente é legal falar nisso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre que muitas espécies marinhas, né, de peixes, recursos pesqueiros, têm ovos e larvas pelágicos. Então, às vezes, a espécie ela é super territorialista, ela fica ali, ela não sai dali, ela, né, dá uma voltinha, mas as espécies, os propágulos, têm essa dispersão. Então, a conectividade através das correntes, ela pode ser muito maior. Então, esse potencial de repovoar outras áreas é muito importante, é muito significativo. Em relação à pesca, a quantidade que a gente vai precisar de preservar, ela vai depender de como que a pesca está manejada do lado de fora. Se você me disser, olha, eu quero pescar assim, eu não quero me preocupar mais com isso, quanto por cento que eu preciso de área protegida? Eu falei, acho que eu preciso da metade, né? Protege metade, o resto se arrasa. Nem isso eu sei se vai funcionar. Então, eu acho que a gente tem que olhar também o que está acontecendo lá de fora para ver o quanto a gente vai esperar do lado de dentro. Eu acho que essa é a grande complexidade do sistema e da sua efetividade. E não existe fazer sem fazer e monitorar e vendo como aquilo está funcionando. A gente tem as metas para ir se balizando e progredindo cada vez mais, né? Tem meta para a gente chegar Sim. lá. E fora a gente pensar que a multitude de espécies, né, que a gente tem, cada uma Sim. com uma preferência, e a gente tem que pensar Exatamente. qual a pesca está explorando. As pescarias aqui são muito específicas também, né? Capturam um É, monte de espécie. O isso manejo é mesmo, super João. difícil. O ciclo de vida, né? Como que é o ciclo de vida de cada espécie, né? A minha tese de doutorado, trabalhei na Austrália, você já falou, né? Então, o que eu fui, assim, Isso. qual era a pergunta? A pergunta era a diferença da estrutura populacional de uma espécie que era importante economicamente dentro e fora da uma área protegida. Para a gente poder dizer isso, se era efetivo, a gente tinha que conhecer toda a biologia dela. Então, a reprodução, a idade de crescimento, a longevidade, por quê? A recuperação de uma espécie que vive um ano, e mesmo os ciclos dessa espécie que vive um ano, né, eles são muito mais efêmeros e muito mais dependentes, por exemplo, de variabilidade climática, do que uma espécie que vive 10, ou 20, ou 30, né, por um Sim. efeito que é conhecido como efeito de estocagem. Uma espécie que vive mais tempo, ela tem um efeito de estocagem populacional. Então, quando você começa a explorar esse estoque, ele tem uma biomassa que ela não é reposta Reposta rapidamente. rapidamente. E se Isso. essa espécie é uma espécie com a mortalidade natural baixa, que ela não é uma espécie com muitos predadores, ou que ela, depois de uma certa fase da vida, morre muito naturalmente, quando eu tiro esses indivíduos, né, que sofrem mortalidade natural menor, para eles se repor, mais difícil ainda. Então, é muito variável em termos da efetividade, porque isso varia de espécie a espécie. E, inclusive, João, aí vem uma das grandes funções das áreas protegidas, ajudar a gente a entender, porque a gente não sabe tudo do meio marinho, a gente não conhece todas as espécies. A gente tem no Brasil, por exemplo, espécies super exploradas, exportadas, que a gente pesca e exporta e a gente não conhece. A gente não sabe ainda, porque ainda não chegamos lá de conhecer o ciclo de vida dessas espécies a fundo. Não que isso nos impeça de fazer nada, não é? Os budiões estão aí nessa lista, né, Bia? Pois é, e eles também são exemplo da próxima coisa que eu ia falar, que é assim, isso não impede a gente fazer alguma coisa. A gente já vê declínio populacional, a gente já vê problema com essas espécies, a proteção não depende, porque ela pode ser feita por comparação, por informação que a gente já tem para a família, por princípio da precaução, por tendências, por uma série de coisas, né? Mas as áreas protegidas, elas também nos fornecem sistemas num estado mais próximo do natural, né? Um estado que a gente pode, por exemplo, conhecer a mortalidade natural melhor. Então, isso elas também nos dão estudar essas áreas nos traz muitos insights, né, que nos podem nos ajudar, né? E nos ajudam a reverter os problemas da síndrome dos pontos de referência móveis, né? Quando uma geração após a Isso. outra vai perdendo conta de como que as coisas eram, que a gente vai Vai falando. se perdendo do que era o que tinha antes, né, Bia? Tem muito peixe, né? Ah, não tá bem, esse lugar tá, né? Assim, você não sabe como é que era 10 anos atrás, há 20, há 40, 80, né? Quando o Laborel esteve aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente perguntava para ele, o que você achou? Como é que tá, né? Como é que tá em relação ao que era? Porque ele viu na década de 60. Na década de 60, nem eu, né? Ô, Você Bia, é só muito dando um mesmo. gancho aí, porque a gente fica conversando, parece que é só eu e você, né? Mas assim, só dando um Tem gancho gente pro falando. pessoal que tá aí,
não para que eles estão falando, mas dá um contexto. Quem foi Laborel? Ah, Laborel é foi um verdade. pesquisador francês que iniciou a pesquisa de oceanografia. Ele passou um bom tempo sediado aqui em Recife, né, Bia? Isso, E foi aí isso. ele teve uma experiência muito grande vamos dizer assim, explorar esses recifes que antes ninguém estudava, que a gente Uhum, tem aqui. Aí Bia está contando aí a história dele para o pessoal, isso. só para É falar verdade, que ele ele foi voltou para cá quando teve 50 anos do departamento de isso, oceanografia, não isso. foi, Bia? Isso E aí mesmo, ele ele foi foi um dos mergulhar. fundadores, foi um dos fundadores do Isso. departamento, fez o doutorado dele aqui, e assim, mergulhou muito nos recifes. Então, quando ele voltou, nos 50 anos do departamento, a gente estava curioso para ver o que ele achava, né? Qual que era a impressão que ele tinha, já que ele tinha visto, né? Isso. Numa época que a gente não tinha foto, não, quer dizer, tinha até, né? Ele, inclusive, tirou várias, mas a gente não tinha a quantidade de registro que a gente tem agora. Então, o registro da memória era o registro mais importante, né? Então, É. E o que me disseram foi que ele chorou ao ver a situação, né? Assim, não era muito. Não chegou a tanto, não. Foi exagero do telefone sem fio, né? Eu não estava lá. O Laborel é geólogo, naturalista, né? Eles têm aquela visão, assim, eles acham uma pena, né? Porque é a humanidade que perde. Mas ele realmente ele viu uma perda. A gente chegou até enfim, publicar e estimar isso, que a gente calculou 80% a perda da cobertura viva dos recifes costeiros, né? Então, realmente foi uma... Ele saiu chateado, assim. Eu não sei se ele chorou. É. Não vi, mas... Mas ele chorou em casa, no banheiro, né, Eu Bia? acho que tem Ninguém... diferentes Alguém formas, né? contou. Mas assim, com certeza É brincadeira. enfim. Mas isso a gente, às vezes, num tempo de vida curto, a gente já vê, né, João? Eu fui para É, Noronha um tempo atrás e, enfim, fomos lá para a Praia do Sueste. E Noronha é um lugar que eu já vou, já conheço bastante tempo. E, assim, por acaso, fui andar na praia e estava até com a Cíntia, a gente conversando, eles queriam gravar uma coisa lá, a gente foi vendo, e assim, eu vi uma opção na linha do deixo, opção de plastiquinho, pedacinho de lixo. Foi uma coisa que me deu também uhum. uma tristeza, porque eu fiquei pensando, poxa, você não via um, entendeu, há 20 e poucos anos atrás, e agora você vai lá. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que considerar. Como que as áreas protegidas É, vão receber o que está acontecendo com a água, né? Com a água do mar, sim. assim, com o meio marinho como um todo, né? Porque a gente despeja coisas que se diluem, se fragmentam e que contaminam. Então, a gente vive hoje em dia crises, né? A gente vive três crises, né? A gente vive a crise climática, a crise da biodiversidade, a crise da poluição. E eu diria quatro crises. É a crise da injustiça social também, né? Que é uma coisa que torna muito difícil e que nos torna, como sociedade, muito falhos, né? Como é que a gente não protege todos nós, né? Como é que nós todos que evoluímos como Isso. espécie e que tivemos tanto sucesso nesse planeta e conquistamos tantas coisas incríveis e maravilhosas, não sucedemos em proteger uns aos outros de forma eficiente. Então, essa é uma outra crise que tem a ver com todas as crises que a gente enfrenta, né? Então, é uma outra missão dessas áreas. É garantir também a segurança alimentar, né? Então, essas reservas Certamente. extrativistas, essa inclusão das pessoas, é uma coisa que garante. E garante e aumenta a resiliência contra esses outros grandes impactos que a gente falou. Impacto da mudança climática, né? Impactos de poluição. Né? E a gente tem que também começar a criar sistemas em que haja solidariedade com essa proteção, com essas áreas que são protegidas, né? Que recebem, às vezes, esse esforço tremendo de criar áreas protegidas, que você falou que às vezes tem consequências que são que tem impactos para o meio de vida a curto prazo, pelo menos, né, das populações locais, que abrem mão de algumas áreas, né, enfim. E aí você tem uma recuperação e tal, e aquilo tudo está permanentemente ameaçado por eventos extremos, por poluição, por aportes de origem terrestre, que a gente tem manejado muito mal. Né? Porque o sistema, João, Verdade. das áreas protegidas, né, assim, o sistema que foi que se concebeu, tá caindo esse negócio aqui, que se O concebeu há conceito. muitos anos atrás, né, o conceito é que um sistema efetivo, ele teria áreas altamente protegidas, num contexto de uso sustentável e num sistema de gestão costeira eficiente. Né? Então, não adianta eu ter uma área protegida com descarga de poluente que não pare. Então, assim, o conceito Isso. do manejo das bacias hidrográficas,
da poluição dos altos mares também. A gente teve agora um evento de derramamento de petróleo. Você já pensou chegar um óleo, né, um acidente desse, sim, né? E a gente, aquele que chegou, a gente viu, mas chega muita coisa que a gente não vê, ou coisa que a gente já não vê mais porque nossa mente se acostumou, já não enxerga mais. A gente não tem a percepção mais para a poluição que talvez a gente tivesse há 20 anos atrás. A gente já incorporou muita coisa na paisagem, né, e não deveria, porque não é normal, né? Não dá para normalizar esse tipo Não de é impacto, natural, né, Bia? né? Não é natural, não é Exatamente. natural. É. Bia, são muitos fatores, são muitas coisas que a gente tem que pensar, mas, assim, se você fosse enumerar, quais são esses fatores que são cruciais para o sucesso das áreas marinhas protegidas? Fora tudo isso que você falou, né? Integrar isso com a gestão costeira e pensar também nos atores que estão envolvidos. O que é que você acha, Bia? O que é que você salientaria para ter uma área marinha protegida eficiente? O que é que Bom, você primeiro, salientaria? eu acho que tem que ter a aceitação da sociedade, né? Dos usuários, tem que haver consulta. Isso um avanço do SNUC também, a consulta pública, né? A inclusão das pessoas locais. Você não pode, porque senão isso é apropriação, né? Hoje em dia, a apropriação é uma coisa muito considerada, muito discutida e tal. No passado já houve muito, o sistema era assim, mas a gente já evoluiu para poder ter sistemas melhores. Já houveram muitos conflitos de áreas protegidas com populações tradicionais. Ainda existem, né, João? Mas muito trabalho também tem sido feito para melhorar isso, para tornar isso diferente, e muitos avanços também nesse sentido, né? Embora alguns traumas ainda persistam, mas eu acho que a gente está evoluindo para uma ecologia diferente, né? Uma ecologia mais sistêmica, uma ecologia integral, né? Como já é dito por aí. Esse conceito de ecologia integral eu acho ele muito bacana também, e inclui essas pessoas e abraça essas pessoas. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que estar alinhado com esses princípios, né? Todo mundo evoluiu para isso, com tudo que já se passou, né? A gente tem que incorporar esse sistema. A gente tem que ter a representatividade, porque também não adianta você ter um sistema que todo mundo seja consultado, as pessoas digam que fecha aquela área porque não interessa para ninguém, então se ela não interessa para ninguém, provavelmente não serve também como a área com tantas expectativas vão ser colocadas. Então, a representatividade ecológica é fundamental. Então, é o segundo passo, ter representatividade ecológica. E depois, né, não vou nem falar da conectividade agora, porque é evoluir para o sistema, ela está dentro de um contexto de uso sustentável para ela ter qualquer... Senão ela vai ser só um refúgio, né? Um refúgio para muitas espécies parcial, né? Dependendo da movimentação. Mas se ela estiver num sistema conectado, mesmo que esse refúgio localmente seja parcial, ele vai ter os interstícios e vai funcionar. E a outra coisa é esse sistema de gestão costeira, né, João? Então, existem hoje em dia também alguns conceitos que falam de solidariedade ecológica, que é, por exemplo, na França, eles inclusive incluíram isso no sistema de unidade de conservação, que é, se você tem uma área protegida em tal lugar, aquilo é um esforço coletivo da sociedade para um propósito. E aquele propósito não é exclusivo daquela área. Todo mundo tem que ajudar para aquele propósito se concretizar. Então, por exemplo, você controlar o tipo de despejo, controlar os rios que descarregam naquela região, controlar todos os impactos das mediações é super fundamental. Eu não estou falando só das tragédias, né? Por exemplo, como a tragédia da Samarco ameaçou Abrolhos, né? Como o petróleo ameaçou o Nordeste, das coisas crônicas também, né? Dos esgotos, tratamento de esgoto. A gente está num momento agora que a gente está discutindo isso, né? E como que isso vai servir? Eu acho que todo mundo devia prestar muita atenção nisso, porque isso é um ponto crucial, né? Como que a gente vai lidar melhor com o que a gente joga, né? Quando a gente vai lidar melhor com o lixo que a gente produz, mas também com a descarga dos dejetos que a gente produz. Nós somos muitos, a gente tem que prestar atenção nisso tudo. Não é a Área Marinha Protegida que vai dar conta desse problema todo. E é muito difícil. A gente tem que evoluir nesses sistemas muito também, né? Tem bastante gente já falando disso, de como que o manejo costeiro, né, ele precisa entrar junto. E aí a gente inclui um sistema complicadíssimo, porque a gente tem agricultura, com cada vez mais pesticidas, né? Desmatamento, né, Bia, também, que ajuda nessa interação da agricultura com o que chega no Recife de coral, que muita gente não pensa, né? Não Mas os recifes pensa.
são impactados completamente pela agricultura, né? Completamente, Tudo é né? carreado pelos rios e chega nos recifes. Certeza, os recifes de coral são ligados à Mata Atlântica. Tudo que aconteceu na Mata Atlântica impactou os recifes costeiros, né? Então, assim, todo esse contexto tem que ser pensado também. Então, esse é o grande desafio, eu acho. A gente tem que caminhar com essas coisas todas juntas, né? Tem um sistema representativo, mas a efetividade também está ligada a essa conectividade, né? E, enfim, a gente tem exemplos super claros, estudos que mostram isso e a gente precisa estar ligado em tudo, né? Agora está todo mundo cada vez É uma mais coisa, dependendo é uma uns dos coisa cada vez outros. mais holística, né? A gente junta, tá tudo interligado. A gente Eu que acho que separa em sempre caixinha, foi. né, Bia? Exatamente, sempre A foi. A gente que gente se deu ao separa. luxo, e a gente não pode mais se Isso, dar esse luxo. exatamente. De botar assim, eu vou cuidar do mar, vou designar uma coisa aqui para o mar, mas está tudo interligado, né? A gente É. sabe que tudo isso tem influência no sucesso, como você mostrou aí Uhum. nas áreas marinhas protegidas, né? E a ciência E, caminha, né, para demonstrar isso, né, João? Assim, a gente exato. tem focado os estudos da gente cada vez mais atrás disso, né? De conectividade, de mostrar esses processos, de demonstrar. O papel da ciência é demonstrar muita coisa que eu acho que a gente podia até com menos dados, mas a gente precisa demonstrar e a gente precisa encontrar esses permanentemente, né? A ciência pesqueira, eu venho dessa área, então tem uma uma frase de um livro assim bem famoso até que a capa do livro é Escolhas e Incertezas, né? Que a gente faz, a gente não sabe tudo, não tem garantia, mas a gente tem que ir fazendo e estudando e testando para aprimorar os sistemas. Mas tem muita coisa que já dava para há muito tempo a gente está fazendo, né? Enfim, Não eu dá me para ficar enrolei. parado, né, Bia? Mas é verdade, não dá para ficar parado enquanto a gente já É, tem indícios que a coisa está acontecendo, né? A é. gente tem que, antes de ter os dados completinhos, bonitinhos, para fazer aquela análise linda que a gente vai jogar no nosso paper, a gente tem informação para tomar atitude, né? Para ir Então, ali nas reuniões, né, para brigar, né, João? Assim, é uma coisa bem exatamente, importante. E as exatamente. novas gerações também, né, que eu acho que eu sinto cada vez mais a galera jovem, você deve sentir isso também com seus alunos, né? As pessoas têm até uma certa angústia, né, João, assim, de como que pode ajudar, como que pode fazer. Sim. Então, acho que é nosso papel também informar desse contexto, porque cada um ajuda onde puder, né? Tá nas audiências e cobrar do poder público, né? A gente tem uma pressão como sociedade que é extremamente significativa. A gente tem alguns exemplos muito legais. Ultimamente, eu acho que é a sociedade que vai. A gente também tem esse papel na ciência, né? De transmitir, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Na medida das nossas possibilidades, mas passar um pouco, abrir esse debate, né? Isso, Bia, e a gente acaba sendo porta-voz de muita coisa, né? Porque às vezes a gente tá, eu penso muito isso também, às vezes a gente tá ali trocando uma ideia no campo ali com um pescador, ele dá uma informação para a gente que essa informação do pescador para chegar a um tomador de decisão é difícil chegar, mas se a gente É, intermedia, né? De é, repente é algo que chega lá mais fácil. Eu tenho isso escutar também na também, minha né? cabeça, Verdade. né? Porque às vezes a turma não escuta quem tá ali vivendo o negócio, né? E Uhum. precisa alguém aqui com um cargo mais alto na sociedade falar alguma coisa, né? É. Infelizmente. Mas João, e outra coisa, assim, a gente está falando da participação, né, que é tão importante, isso que você chamou a atenção é muito difícil. Esses processos participativos, nem sempre eles são acessíveis a todo mundo, porque os meios oferecidos, às vezes, não são meios adequados para as pessoas participarem, né, de Isso. mobilização, de tudo mais. Ah, tem que ler 300 páginas, né, tá lá no doc, tá lá, o PDF tá lá, tem que ler, tem que saber, tem que entender a lei. Então, É. às vezes, o Em nosso papel inglês tem também não é sei o que, isso. às vezes, né? É, As informações inacessíveis, muitas vezes o que a gente escreve para a ciência, né? A turma acessar também esse tipo de é. informação é do nosso trabalho dar uma mastigadinha também e passar isso. Como você mesma disse, né? O que a gente está fazendo aqui, tentando informar É. todo mundo desses BOs, né? Como os meninos falam hoje em dia, esses BOs todos aí que a gente tá tendo. Mas, Bia, a gente já tá assim, falta 10 minutos, eu acho, para acabar a live. Eu nem, Já? nem vi o tempo passando. Nem vi o tempo passando. É porque a equipe fica aqui, ó. De vez em quando eu olho para cá, é a equipe falando, ó, 50 minutos, tá. Né? E aí eu tenho alguns pontos aqui que a gente botou para. E que vários você já mencionou muita coisa,
mas que são legais da gente falar. Aí a gente tem algumas perguntas também que o pessoal fez, que a gente deixa para o final da live para responder. Uhum. E eu acho que não vai dar tempo para as perguntas Não, acho melhor de nessa responder rodada. logo. Não, mas Ah, sabe o que tá. a gente faz? A gente pode fechar com a pauta que a Uhum. gente tem e aí a Tá. gente reabre a live para o Instagram não derrubar a gente e você Uhum. responde as perguntas. Pode ser, Bia? Tá. Ficar mais um tempinho aqui, a gente não tem muita pergunta não, tá? Tá. Então, só para a gente dar o fechamento assim da pauta que a gente tinha botado, a gente botou assim uma pergunta interessante, capciosa, né? Na sua visão, a gente tem áreas marinhas protegidas suficientes aqui no Brasil? Não, já não, né? Não, não. Não. Então, o que é que você acha que está faltando ainda? Tem algum lugar prioritário que você acha que é interessante ainda que a gente preserve e tudo mais? Olha, eu acho que a gente tem que implementar melhoras que a gente tem, né? Implementar melhor, você Isso, pode ter uma porção de papel escrito, mas a gente precisa conseguir, porque o mar é desafiador, né, João? Você tem que pegar barco, demais. tem que ir lá fora, né? Não é qualquer um que vai. Então, assim, a gente precisa conseguir ordenar e organizar e integrar melhor essas áreas. Então, por isso que eu te digo, quando Isso, eu penso no sistema, eu não penso só na quantidade decretada, mas naqueles outros princípios, que eles não conseguem se isolar, não dá para tirar um. A gente precisa desse investimento, a gente precisa integrar, né? Então, o próprio projeto Jefimar, aquele do Banco Mundial, quando ele foi escrito, isso, era para um sistema representativo. Então, a gente tem que avaliar o sistema. A gente tem os exercícios das áreas prioritárias, que já foi realizado, né? E que dão uma base boa de áreas onde a gente ainda precisa criar mais áreas. E eu acho que quanto mais a gente tem os desafios da ausência de gestão do lado de fora, mais a gente tem que ter área protegida. Então não é suficiente porque a gente vive uma crise. A gente vive uma crise de gestão pesqueira hoje em dia, por exemplo. Uma crise profunda de gestão pesqueira. Então, se um dos objetivos das áreas marinhas protegidas é manter os estoques pesqueiros saudáveis, então a gente tem que aumentar muito essa meta, se a gente não vai ter um sistema bem conectado lá de fora. Então, eu acho que isso é uma das grandes causas. Outra coisa esses níveis que a gente estava falando de poluição e tudo. Para isso, a gente também, aumentando a resiliência, você aguenta melhor. A gente tem os desafios climáticos agora, né? A gente teve agora aí esses branqueamentos, mortalidade de corais. Teve no ano passado também, teve 2016 também, teve 2010. Então, quer dizer, a gente está com isso apertando e batendo na porta. Não vai ser o único problema Recife de coral, Pradaria de Fanerógama, uma série de ecossistemas. A gente precisa ter proteção. A gente precisa ter proteção em vários sistemas. Então, se a gente incluísse, por exemplo, só as APPs, né, as áreas permanentemente protegidas, você vê como que acabam não sendo protegidas coisa nenhuma, né? Margem de rio, vegetação de restinga, né? sim. São áreas permanentemente protegidas. Então, isso tudo ainda falta a gente implementar. Não adianta a gente ter e falar, eu vou criar mais. Não, vamos melhorar. Agora, tem lugar que não tem nada, né? No norte, por exemplo, a gente não tem, né, todo aquele sistema. No norte tem muita reserva extrativista Sim. na costa, mas na parte marinha mesmo a gente tem pouca coisa implementada, né? Além de alguns sistemas que são super importantes e que estão de fora. Eu não vou nem sair citando, porque eu acho que a gente corre o risco de deixar alguma coisa de fora, mas eu De diria esses fora. sistemas do norte, super importantes, né, que a gente precisa, acho que o próprio Sim, que exercício é das áreas fonte prioritárias grande, né, Bia, mostrou. de É. pescarias, né, do país todo. Boa fonte do pescado marinho é advinda de lá, né, dos sistemas Muitas áreas ainda que do são norte do Brasil. áreas de agregações reprodutivas que não são protegidas ainda, né? A gente conhece, sabe que existem áreas importantíssimas de agregação reprodutiva que não são protegidas e muitos sistemas costeiros ainda, muitos sistemas oceânicos, mas decretar uma área protegida não é a única maneira, mas ela tem que ser protegida de alguma maneira, né? Pode ser Sim, por um APP, pode ser um acordo de pesca, por exemplo, né? Enfim, pode ser uma área especial, mas tem muito lugar ainda. Eu destacaria, assim, se você fala aí alguma coisa, eu falava área de né? agregação reprodutiva, né? Áreas de berçários de manguezais, né? Eu diria assim, cruciais, áreas de berçários, áreas de agregação reprodutiva, sem dúvida nenhuma, né? E talvez áreas mais para o norte, mas tem tanta coisa que está em pressão em tanto lugar, então eu mantenho assim que se a gente continuar do jeito que a gente está do lado de fora, tem que aumentar É muito, viu? complicado.
É, É complicado, Bia. Tem que aumentar, assim, a gente está falando aí de aumentar a área, mas a gente também é, tem outras estratégias, né, que podem é, funcionar, como você mesma disse. é, Né? E uma das coisas que nos falta quando a gente fala de área marinha protegida também é um monitoramento pesqueiro eficiente, né? é, Que a gente deixou de ter o monitoramento pesqueiro, que a gente é. é como você usou o exemplo da poupança, né? Vou Uhum, reutilizar ele aqui, sim. dizendo a gente está gastando no cartão sem saber o que está na conta. A gente está meio sem limite, né? Mas existe um limite, né? Exato. A gente não sabe qual é o limite do cartão, mas a gente está É. parcelando um bocado, né? Imagina, é um banco que acumula a tua dívida e não conta para você, né? Mas ela tem em Ave algum Maria, lugar com juros, hein? Com juros, alto. Ave Maria. Mas a gente Eita. tem que dizer para as pessoas também o que que você, né? Se tiver que investir numa luta, eu acho que tem muitas lutas bacanas aí, né? Você já mencionou Isso. da Mata Atlântica, né? Dessas proteções todas aí que a gente precisa, das vegetações ribeirinhas, né? Das áreas costeiras, dos manguezais, das restingas, proteger todo esse nosso sistema costeiro tão importante, né? Lutar pelo ordenamento pesqueiro também, pela visibilidade do setor artesanal, né, que tem Não, clamado aí pelos sem seus dúvida. territórios pesqueiros há tanto tempo, inclusive com propostas, né? Então eu acho que tudo isso é uma maneira da gente somar bastante, fortalecer o que a gente já tem e assim encontrar os rumos de que a gente ainda precisa. E isso é uma luta de vários atores, né, Bia? A gente É. está aqui como um dos grupos, mas a gente tem muita gente aí que está associada, que a gente tem que também incluir, que são merecedores de louros também por tudo que a gente tem feito, né, e de Uhum. conservação marinha, não tenha dúvida. Bia, eu acho aqui, não sei se minha equipe pode me dizer quantos minutos de live tem, mas na minha conta já está perto do Instagram derrubar a gente. Acho que tem Então, 3 minutos. pronto, você está melhor que minha equipe, ó. A equipe Bia está melhor ali, ó. Não, brincadeira, a equipe aqui é massa. Eu já organizaram as perguntas aqui bonitinho para mim. Então, o que eu vou fazer, Bia, é encerrar essa live, aí eu abro outra e a gente passa para as perguntas, tá bom? Tá bom, tá. Tá, joia, até já. Até já. Voltem, viu, pessoal? Não vou embora, não. Vamos voltando, minha gente. Ô, gente, vamos voltando aí. Não quero nenhum a menos, viu? Terminou com 28, eu quero 28 de volta. Vamos lá, esperar a Bia entrar. Parte 2, né, Laís? Vocês estão gostando, pessoal? Era melhor Marina, né? Eu acho que era melhor Marina nessa live, mas fazer o que, né? É o que tem pra hoje. Marina tá de férias. Eu falei pra Marina tirar aí um mesinho de férias pra eu apresentar essas lives. Não sei se foi bom negócio pro Gudiões, não. Bia tá voltando. Já deu ok aqui pra ela entrar. Pronto, Bia de volta. Cadê tua planta, João? Tá aqui, é que eu fico rodando com a cadeira. Ela fica escondendo. Eu sou grande, né, também, aí eu ocupo muito espaço na imagem. Então, Bia, vamos aí às perguntas. Agora, Instagram não derruba a gente mais. Uhum. Aí a gente está com algumas perguntas aqui. E uma delas, a primeira é: o que você considera que falta para o Brasil atingir essa meta, né, que a gente tem aí, de 10%, de acordo com as convenções que se foram assinadas, né, pelo Brasil e por maioria dos países envolvidos aí na conservação da diversidade biológica? O que é que falta para o Brasil atingir essa meta? Porque ela é uma meta numérica espacial, né, mas ainda falta outras coisinhas. Aí eu adicionaria, como você mesma falou, a gente falta cuidar melhor já do que tem também, né? Mas Isso. bora lá. O que é Vamos que falar falta só para na o Brasil chegar numérica. nos Só na 10%? Só na numérica eu meta? acho que E falta
Só a caneta. Porque já tem muita proposta, né? Com certeza, eu tenho certeza que deve ter uma quantidade de proposta. Por exemplo, aqui na nossa costa, em Pernambuco, tem a proposta da reserva extrativista do Rio Formoso. É uma proposta que já está, ó, eu acho que deve ter 8 anos, João. Imagina, como essa deve ter uma pilha grande. Então, com certeza, eu me arriscaria a dizer que se pegasse todas as que já estão propostas, Já chega na meta, né, Bia? talvez chegasse mais perto, não sei, mas diria que seria um passo interessante. Depois disso, as análises, né, todas as documentações e os dados existentes, de todos esses exercícios e fazer uma análise de como implementar essa conectividade, essa efetividade, né, que é necessário, que é esse outro passo que a gente já falou bastante. Mas em termos numéricos, eu acho legal ressaltar isso, porque tem muita proposta para ser assinada, né? É um processo complexo de criação, muito burocrático, demora bastante tempo. Então, o que já está proposto, né? Bia, se tu puder, assim, já que essa pergunta foi interessante, quais são os passos que, só para dar para o pessoal uma noção, como é que surge uma área marinha protegida, se você puder, assim, resumir em alguns passos poucos, não precisa falar tudo que é um processo complexo, mas que eu não sei todo como é que também, funciona? porque eu não sou do ICMBio, não sei todo, mas assim, muitas áreas marinhas protegidas surgiram por sugestão de cientistas, né, de pesquisadores que falaram, né, foram lá, visitaram, né, assim, por exemplo, Atol das Rocas, né, um grupo de oceanólogos, outro lugar, foi assim. Agora, com o passar do tempo, eu acho que existe mais o estudo de áreas prioritárias, talvez seja o que mais encadeie as coisas. Existe também muita criação por oportunidade, tá? Então, estou te falando da motivação, tá, João? Assim, Sim, por exemplo, é o primeiro ponto, surgiu a ideia. Às vezes é muita oportunidade, às vezes, por exemplo, essas grandes áreas que foram criadas, elas têm um objetivo de soberania, né? São criadas lá tem sido uma tendência dos países decretarem grandes áreas, então acaba sendo uma motivação. Proteger ecossistemas únicos, então tem que ter uma motivação por trás. No caso da APA Costa dos Corais, foi isso, né? A gente participou do processo de criação, foi um levantamento baseado nos estudos dos outros, a gente citou Laborel, né? Então, na época, vendo o que já existia, fazendo um levantamento pelos sistemas de representatividade de proteção dos recifes brasileiros, se viu que aquela região ali entre Pernambuco e Alagoas era uma região que era citada como uma região com uma formação interessante, expressiva, importante, única e que não tinha um sistema de proteção. Então, a ideia surge, eu acho que a partir dessa percepção, dessa composição de representatividade, dessa manutenção dessa questão única. Agora, legalmente, como o processo vai, aí tem que ser feita a proposta, tem que ser feita a demarcação e tem que ser feita a consulta pública. É assim que o SNUC traz isso. No caso das RESECs, tem uma característica diferente, porque é uma categoria que a população tem que propor. A população local, os tradicionais, os extrativistas têm que fazer a proposta, né? Então, tem que vir da base, né? Essa ideia tem que vir da base. O que não impede também que qualquer área protegida seja feita por iniciativa popular de proposição. Também seria muito interessante, muito legal. Deve ter exemplos, com certeza. As RESECs é exigido pela lei do SNUC, né? Que a proposta tem que ser desse coletivo, tem que partir do coletivo, mas que outras áreas partam do coletivo também, eu acho que é uma motivação bem válida. Depois, o outro sistema é o sistema da consulta, né, e o sistema da demarcação e do decreto de criação. O decreto de criação, até antes do plano de manejo, ele traz muitas oportunidades da base legal necessária. Para te dar um exemplo do decreto de criação da APA Costa dos Corais, já nasceu protegendo os recifes de coral contra extração, já nasceu protegendo o peixe-boi, já nasceu protegendo o mero, né? Mesmo que a portaria saia ou entre, já veio proibindo coleta de ornamentais, né? Que, enfim, como a beleza cênica é super importante. Então, alguns decretos do tubarão-lixo, alguns exemplos que eu lembro, proibição de despejo, né? Na época tinha aquela disputa da carcinicultura, mas só você proteger contra despejo na área já é uma questão muito fundamental, né? Muito então, grande, muito eu fui um forte. pouquinho além, fui um pouquinho para o decreto também, né? Mas o processo é mais ou menos esse. Mas, enfim. Não, mas super interessante, Bia. Não Até pensar super que... conheço todos os detalhes. O pessoal do CMBio conhece isso bem melhor. Não, com certeza, com certeza. E não, eu acho que era mais isso que poderia interessar o pessoal que está assistindo, né? É entender como surge a ideia de uma área marinha protegida
e como isso se dá até efetivar essa área marinha protegida. E nesse Isso. momento de efetivação, que é a assinatura do decreto, você ainda menciona que pode se fazer muitos tipos de Decreto. manejo já lá no ato do decreto, né? No decreto. E eu queria também falar uma coisa que a gente estava até falando na outra, dessa questão das populações tradicionais, dos territórios pesqueiros, né? Que eu acho que o avanço da degradação ambiental para quem depende do meio natural para viver é uma grande ameaça. Então, a criação de RESEX, assim como o movimento do reconhecimento dos territórios pesqueiros, ele é a tentativa de preservação de um espaço para uma população que vive numa conexão com a natureza de interdependência muito grande, né? Então, essa também é uma motivação muito forte, cada vez mais presente. É que esses modos de vida, assim como a biodiversidade da qual eles dependem, também não se percam, né? Então, é uma forte motivação para a gente criar as áreas também, né? Ah, Então, bora tirar do papel. Vamos, isso aí, Bia, vamos embora. A segunda pergunta, ela já tem outra conotação, foge um pouco do de áreas marinhas protegidas, mas a pergunta é: como os naufrágios artificiais e abrir Noronha, por exemplo, que aí tem dentro uma AMP, para a entrada de cruzeiros, que tipos de impactos podemos esperar? Foi uma das perguntas que a turma soltou aí. Eu acho que essas áreas que é permitida a visitação, né? Começando pela resposta dos cruzeiros demais, né? Começando pela visitação, a questão é a capacidade de carga, né? Quanto que aquele sistema aguenta. Então, quando você vai aumentar a possibilidade de uso, você tem que ver que impacto aquilo vai causar e se o sistema aguenta aquele impacto. A visitação, ela pode, dependendo da forma como ela é feita, ter maior ou menor impacto. A visitação, dependendo de como aquele sistema vai ser utilizado, ele pode ter maior ou menor impacto. Então, essa é a resposta, né? Isso aí tem que ser avaliado na capacidade de carga daquele ambiente, né? Se ele está no seu limite e que pressão que aquilo vai trazer. Em relação aos naufrágios... Antes de tu passar, Bia, só um exemplo super interessante que inclusive é seu, né? Sua vivência lá em Noronha, né? Que vocês estudaram, você e o Mauro, o impacto do pisoteio nos corais, e isso teve um efeito de tomada de decisão pela turma. Se tu puder falar aí um pouquinho, rapidinho. Isso foi um estudo do Mauro, né, junto com Tamara, muito tempo atrás, porque eles verificaram uma bancada lá no Sueste que tinha... O pessoal pisava, ficava em pé, porque você chega num lugar desse, o pessoal subia e andava aquilo, né? E aí essa área acabou sendo feito um zoneamento ali. Ela não virou uma área protegida, está dentro de um parque, né? Mas foi feito um zoneamento dessa área essa área ela ser isolada com boias para que o pessoal não subisse mais ali em cima e não pisoteasse. Até interessante fazer o acompanhamento dessa área. A gente fez durante muito tempo com o Reef Check, a gente monitorou um pouco ali aquela bancada. Legal. Mas ali andou entrando tubarão-tigre e o pessoal depois ficou um pouco de medo. Pronto, o melhor efeito de isolamento, né, Bia? Entrar um tubarão-tigre. Mas o outro lado do Sueste tem a visita guiada, né? Então, e ninguém sobe em cima de nada. Então, Noronha também aumentou sua capacidade de carga na medida em que as pessoas, quando fazem uso mais consciente. Uma coisa é você mergulhar lá e ficar em cima, em pé, em cima dos corais. Outra coisa é o pessoal mergulhar, fazer um mergulho guiado, como eles fazem, com boia, sem nadadeira, enfim, com várias medidas que aí você diminui o seu impacto. Então, a questão não é o número absoluto de pessoas, mas como essas pessoas vão usar o lugar também, né? O que elas vão deixar e que impacto físico elas vão causar. E Bia, assim, para não lhe tomar mais tempo da noite, o papo tá ótimo. Por aqui a gente ia para centro, eu ia até pegar uma cerveja ali e voltava, a gente ficava. A gente faz outra em setembro. Faz outra, sem o patrocínio para a gente não passar vergonha, né? Aqui, aí, brincadeira. Mas a última pergunta que eu faço para você, que é super interessante, inclusive, é: que ganhos práticos você espera para a conservação marinha brasileira, agora com caminhada década do oceano? O que é que você tem como expectativa dessa década do oceano?
Visibilidade para os oceanos, porque a gente precisa. As pessoas acham que os oceanos são infinitos, recursos inesgotáveis, o que você joga no oceano some e nunca mais volta, nada disso é verdade. Então, eu acho que a gente vai ter o primeiro benefício, o benefício da visibilidade, da gente conseguir enxergar mais os oceanos, o papel dos oceanos em tudo da nossa vida, regulação do clima, o ar que a gente respira, recursos que a gente depende, manutenção de sistemas de lazer, de transporte, de tudo. Então, eu acho que a década dos oceanos traz como maior benefício isso, essa visibilidade que a gente vai ter. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, eu acho que eles têm justamente esse olhar que você falou, de envolvimento das populações, de justiça social. Não tem nenhuma meta ali que não traga isso junto. Então, eu acho que é o caminhar para uma ecologia integral e a inserção dos oceanos como essenciais à nossa vida. Até a órbita da Terra, outro dia o Mauro estava me falando isso, que até a órbita da Terra, né, ela é mantida, né, por esse sistema, pela Lua que mantém, senão a gente já teria uma órbita que seria inviável. Né? A Terra, nosso planeta, é tão perfeitinho, e nosso sistema é tão maravilhoso, que a gente tem algumas características muito importantes. Né? A gente tem esse sistema da Lua, com as marés. Então, assim, a importância disso para a gente estar vivo aqui, nesse sistema maravilhoso, tem que ser cada vez mais conhecida. Todo mundo tem que entender o quanto a gente veio do oceano e o quanto a gente depende dos oceanos para tudo. Então, a gente não pode tratar os oceanos como uma coisa infinita que a gente pode usar à vontade, que a gente vai socar tudo ali dentro e não vai ter mais problema. Não é verdade, né? Eu acho que é isso que essa esperança dessa década para essa nova geração, que essa nova geração venha, né, e entenda os oceanos como parte indispensável da nossa vida. Não, Nós, com como certeza, parte Bia. disso Com todo, né? certeza. Sua fala me arrepiou. Eu aqui fiquei todo arrepiado, mas é verdade isso. E assim, já passou o tempo, né, Bia, da gente ter essa visão do oceano como uma coisa infinita, né? Eu acho que assim, tá certo que a gente está em tempo de negacionismo de terra plana, mas pelo amor de Deus, né? A gente precisa criar essa ideia, tirar isso da cabeça, né? E quanta gente é ligado, mesmo a pessoa não gostando de água, mesmo a pessoa querendo, morando longe dos mares, mas o papel dos oceanos para a vida no planeta é essencial, né? Então a gente E João, precisa a gente, realmente. no evento do óleo, a gente viu como a sociedade correu em desespero Sim, para sim, acudir, né? Então, você sim, sim. imagina se todo mundo conseguisse enxergar todas as agressões que os oceanos sofrem todos os dias. Como as pessoas talvez se mexessem mais para ajudar. Então, eu acho que isso é. É isso aí, Bia, não dá nem para falar nada, você só fala as coisas assim belíssimas que a gente quer escrever num livro de poesias, e aí eu não tenho mais nem o que dizer. A única Eu coisa tô... que eu faço é obrigado, Bia, por ter topado essa empreitada comigo aqui, minha estreia em lives, né? Eu nunca tinha estado aqui, tive Parece que um ter uma aula profissional. para... Ah, que nada, eu tive que aprender em onde clicava aqui no Instagram, e obrigado por ser você que estreou Ah, comigo João, aqui. Foi eu que te maravilhoso, agradeço. né? Adorei, João. Adorei fazer contigo. Ah, Sucesso aí em maravilhoso. tudo, para você, para o Budiões, para todo mundo. Bia, e uma coisa engraçada aí, eu estava pensando hoje à tarde, assim, né, devaneando, mas o seu papel indireto na existência do projeto Budiões de alguma forma, porque além de você me direcionar ao longo do doutorado para estudar Budião, que foi, meu doutorado foi com os Budiões, né? Uhum. Para quem não sabe, que está aí na live, e você também me apresentou Carlos e Fabi, que Foi fomos mesmo. nós três, né, que É, puxamos o barco do Budiões de início da proposta inicial. E é agora tem muita verdade. gente envolvida, com certeza, mas foi você que deu um pivô assim que se você não tivesse na minha vida, vamos botar assim, eu não estava aqui com essa camisa. Então, obrigado também por isso. Oxe, E agradeço aí. mas todo mundo junto nisso. A gente conheceu o Charton também, né? Quer dizer, eu já conhecia ele, mas Exato. assim, dessa maneira. Colega nosso, também lutador de áreas marinhas protegidas lá na Espanha, né? Aquela área Sim. incrível lá, né? Que tem problemas tão parecidos. Então, enfim, estamos todos juntos nisso. Isso aí, é uma luta conjunta e vamos à luta, né, Bia? Vamos à luta. Isso mesmo. Brigadão Obrigada a e até a vocês. próxima. Até a próxima. Até a Espero próxima. que num próximo tema você possa voltar. Tá bom. Obrigada a todo mundo. Obrigadão, João. Obrigada Obrigado a a todos todos. vocês. Só Boa para avisar noite. vocês, só assim, né? Bia não vai não, enquanto eu aqui faço a propaganda, né?
A gente vai estar com esses vídeos disponíveis aqui no IGTV do próprio Budiões e no YouTube também, Bia. Vai para o YouTube, Legal. você vai estar lá para mostrar para o pessoal que não conseguir, que não tiver Instagram. Eu vou mostrar para o meu pai, que não tem Instagram, né? Olha, pai, estou na TV. Então, tá lá no YouTube para quem quiser ver depois também, tá? E aí a gente, quarta-feira, temos outra live aqui, já confirmada com a Anaíde Awed, e a gente vai falar sobre o bentos marinho. Que legal. Tá joia, gente? Então, até a próxima. Obrigado a todos tchau, por tchau. participar.